E o assunto agora é o mercado do boi gordo, a oferta, como é que vem também demanda, tanto regional, doméstica brasileira, quanto internacional. Os números vão apresentando um cenário muito positivo. Quando nós olhamos as posições negociadas, por exemplo, no mercado futuro brasileiro, nós temos um cenário único se a gente comparar ano a ano, nesta época, como que estão as posições de curto prazo, como fevereiro, março, essas posições vêm apresentando números bem mais positivos. Para falar a respeito do tema, João Pedro Curti Dias está aqui conosco, vai responder alguns questionamentos sobre pecuária. João Pedro, sempre um prazer conversar contigo e a gente vai encerrando uma semana, uma das primeiras do ano, dá para dizer que essa é a segunda semana que a gente teve em 2025 e ela vai encerrando de uma maneira com preços muito firmes, principalmente na praça de referência em São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Acontece o seguinte, você não tem animais prontos para abate, esse que é o problema. Há uma redução significativa de animais. Esse ano a seca prejudicou muito, nós tivemos seca em todo o Brasil Central. Você parou de chover em abril, voltou a chover em meados de setembro. Além disso, pela primeira vez eu escuto falar que questão de pragas na pastagem passa a ser um fator também limitante na oferta de gado pronto para abate. Você tem hoje informações em todas as regiões de pecuária do Brasil de presença forte de lagartas, algumas casas cigarrinhas, ou seja, além da questão, quando o pasto começou a brotar, começou a melhorar, o ataque desses insetos em termos de prejudicando o desempenho dos pastos. Você não tem gado mais confinado, você não tem quase gado confinado, o que tinha já foi vendido, a maior parte foi colocada no mercado, a partir de dezembro, nos confinamentos em Mato Grosso, Goiás, a questão do barro passou a ser um fator limitante, o animal tinha dificuldade de se alimentar, de beber água, etc., por causa das chuvas que ocorreram. Então, a oferta é pequena. E você não tem oferta de fêmea muito, porque essas fêmeas que estão agora, elas estão passando por uma estação de monta, atrasada, mas estão numa estação de monta. Ou seja, ele vai dar toque nesse gado daqui 60, 90 dias. Aí sim vai ver um pouco mais de oferta de fêmea. Então você não João tem... Pedro, então, assim, só para o nosso público, a gente tem falado disso há algum tempo, quando a gente olha o período sazonal, o primeiro trimestre, de janeiro a março, é quando a gente tem uma oferta de fêmeas de descarte mais expressiva. Essa oferta de descarte, ela deve chegar até abril, por exemplo? Eu creio que sim. Esse gado entrou na época que teoricamente seria a estação de monta, uma estação muito ruim, score corporal muito baixo, gado magro, pasto sem porque o pessoal de cria ele usa qualquer pasto. O pessoal de engorda só pasto bom para poder engordar. Cria não, você larga ele em qualquer pasto. Então teve dificuldade. E eu tenho certeza que essa safra 2025, você vai ter uma redução significativa de oferta de bezerro. Por quê? Porque você teve um abate muito grande de fêmea no primeiro semestre de 2024, é lógico, você vai ter uma oferta menor e, aliado a isso, a questão do período. Né? Você teve seca até praticamente meados de setembro. Então, esse gado vai recuperar ou recuperou o score corporal para poder fazer ciclagem e entrar em reprodução, a questão de novembro, dezembro. Então, esse gado vai se dar toque nele em abril. A oferta de fêmea vai acontecer mais a partir de abril. E se você olhar o mercado futuro, está todo ele amarrado num patamar de preço hoje de 325, 327, nessa faixa aí. Até mais elevado, João Pedro. Mas, João Pedro, e a gente quando olha para esses fatores, eu logo olho também para o cenário internacional, porque a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade de ter animais para abate de uma maneira geral, e quando a gente enxerga também a demanda, que é a maior que nós temos, que é o nosso maior comprador, China, isso também se reflete para esse animal que é abatido com aqueles parâmetros que os chineses têm solicitado. Essa oferta também está mais baixa?
tudo, você vai ter uma oferta baixa em todos os níveis. Você não tem... nesse momento, você vai... As escalas estão curtas. Se você tiver animal pronto para abate, você consegue abater na própria semana ou no início da semana seguinte. Então, você tem uma demanda. E outra coisa também, o frigorífico chegou em dezembro, ele tentou forçar uma queda de preço e conseguiu, reduziu o preço, o pessoal deu uma segurada. O que aconteceu? Pô, até a questão chinesa, os caras levantaram, não, na China agora vai fazer um inquérito para saber se o Brasil está prejudicando a pecuária deles lá, porque vendeu muito barato. Não é que o produtor vendeu barato, é que o frigorífico pagou barato no primeiro semestre. Ele trouxe o boi, vamos pegar Mato Grosso, por exemplo, um exemplo do Mato Grosso, o boi chegou a menos de R$200 no Mato Grosso e o custo da arroba colocada em cima do boi lá era mais de 220, 240. Então, você teve um momento que o mercado... Então, o que aconteceu? Você refluiu a intenção de aumentar a oferta de animais alimentados a coxo, porque no primeiro semestre foi muito ruim. Aí faltou animais no segundo semestre, associado a uma demanda muito forte internacional. O Brasil bateu um recorde esse ano, mais de 3.150.000 toneladas de carne bovina exportada. E você teve também o mercado interno comprando. Eu não vi nenhum comentário de sobrando carne nas câmaras frias. Ao contrário, você via todo fim de semana esvaziando os negócios, o mercado colocando a carne como um fator de atração do cliente deles. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós temos a oferta está restrita, você tem uma demanda forte, um câmbio acima de R$6, com certeza remunera o frigorífico, a exportação de couro, de miúdos, tudo isso está aumentando. Então, você tem um quadro e a oferta não é tão grande, a oferta é pequena por várias razões. Uma delas é até a questão de pastagem, ataque de praga, que até então não era uma coisa que se falava. Hoje, todo o Brasil pecuário fala na questão de ataque de pragas em pastagem. Pará, então, está muito difícil a situação deles também lá. Associado a isso, você teve um aumento significativo na exportação de gado em pé. Lógico, é regional. Você tem ela é pequena frente ao rebanho e traz uma oportunidade. Eu sempre olho essa exportação de gado em pé, João Pedro, como uma saída para um nicho de pecuaristas para não entregar o seu boi para um preço mais barato para a indústria. O problema todo é o seguinte, você tem alguns estados da federação, Pará é um exemplo clássico, que hoje deve ser responsável por quase a metade da exportação de gado em pé. Se você não vender esse gado em pé, esse bezerro lá para exportação, esse garrote, esse animal para exportação, você puxa o preço do bezerro muito abaixo do custo de produção. Nós entrevistamos aqui no canal o pessoal lá do Pará, da Federação de Agricultura do Pará, os caras falam, olha, é uma questão nossa aqui, uma questão de sobrevivência da pecuária, é questão de exportação. É necessário. Eles exportavam muito para a Venezuela. A Venezuela, no regime comunista deles lá, arrebentou com a economia, parou de importar. Hoje, que está importando muito são os países de religião muçulmana, Turquia, Líbano, etc. Líbano até que não é tanto, mas outros países estão importando gado brasileiro. O nosso gado, ele tem certificado de não ter aftosa, nem já sem vacinação na boa parte do território nacional, então isso abriu o mercado. Pode ter meio a complicação política aqui dentro, aquela vanguarda do atraso nossa sempre complicando um pouquinho, dando um atrapalho nisso aqui, mas basicamente nós temos mesmo. Outro estado que exporta muito é o Rio Grande do Sul. Exato, são os dois principais estados em exportação de gado em pé. João Pedro, para encerrarmos, que a gente está aqui com 3 minutos, aqui a produção está informando. Quando a gente pega essas situações que foram criadas, nós tivemos um ano que foi marcado de 2024 por um primeiro semestre, no qual o valor pago pelo produto do pecuarista que entrega gado pronto à indústria, muito achatado, muito aviltado, né, com um cenário assim, realmente complicado para esse pecuarista. Ele começa a ganhar algum peso ali no segundo semestre, tem um melhor mês em novembro, e aí a gente sente em novembro, já pela segunda quinzena de novembro, houve uma pressão chinesa
para baixar o valor da tonelada da carne bovina que estava sendo adquirida. Isso é um fato, que tentando repactuar contratos, enquanto que a indústria também jogou essa pressão para esse pecuarista e conseguiu. Somado a isso, tem também a estratégia de quem vende gado de buscar fazer com que essas vendas ocorram, né, um volume maior, não em dezembro, mas em janeiro, por conta do ano fiscal. Pensando nestes fundamentos que a gente enxergou e a realidade que nós temos de um Brasil que vai ter menos gado para bater. 2025, o volume deve ser menor e a demanda internacional é crescente. Estados Unidos tem um rebanho pequeno, a Austrália também tem dificuldades e tem o Donald Trump a partir de segunda-feira, presidente dos Estados Unidos. A grande questão é o seguinte, a China ela queria pagar 4.200 no primeiro, se pagou 4.200, 4.300 no primeiro semestre. A partir do segundo semestre começou, porque eles querem um animal pronto, animais de menos de 30 meses, bem acabado e tudo, eles querem um animal top de linha, eles querem comprar uma carne. E o consumidor chinês conhece a carne brasileira, isso é o mais importante, é isso, ele está conhecendo a carne nossa que é de boa qualidade. Aí, agora em janeiro, a tonelada média exportada passou dos $5.000. E é um preço que tem que existir, isso é o custo, para dar uma margem para que a cadeia da pecuária não seja prejudicada. Porque quando baixa muito o preço e força o abate de fêmeas, é porque o bezerro está muito barato, o cara precisa fazer caixa e vende a vaca. Então nós estamos vendo agora um momento que 2024, especialmente no primeiro semestre, foi um abate, aumentou 19% dos abates, e basicamente em cima de fêmeas, chegou a 45%, 46% de fêmea.